Veja o câncer que está sendo ignorado pelos jovens que você não sabia. Bem, pessoal, a gente vai falar agora do câncer coloretal, por que tem aumentado tanto a incidência em jovens, né? E aqui a gente vê vira e mexe, né? Alguém famoso, alguém conhecido com aparecimento desse tipo de tumor. E eu vou dizer para vocês quais são os fatores que a gente deve se preocupar, quais são muito exagerados, né? E como a gente deve evitar ou descobrir muito cedo esse tipo de câncer, né? Primeira coisa que você tem que entender é que, assim, no geral, a incidência de todos os cânceres está aumentando. E eu vou dizer para você porque isso não é tão preocupante, né? Porque na grande maioria das vezes, o grande fator que tem chamado a atenção para esse aumento é o fator idade. A população está cada vez mais velha, né? E o câncer coloretal não é diferente. Normalmente é acima de 50 anos que aparece tumor. E o outro aspecto é que nossos exames melhoraram muito. Então cada vez a gente tem descoberto mais cedo, mais rápido e tem tratado as pessoas que têm vivido, né? E a gente vira e mexe, vai ver, fulano descobriu um câncer, fulano descobriu um outro câncer e tá vivo e tá bem, né? Esse fator dá impressão pra gente que as pessoas estão tendo mais câncer e muito mais do que a gente via antes. E realmente a gente tem tido muito mais gente sobrevivente ao câncer e muito mais gente descobrindo mais cedo o câncer, né? E obviamente com a população envelhecendo, a incidência de câncer aumenta, né? No caso do câncer coloretal, tem uma pequena diferença, por quê? Porque tem um fator genético muito forte envolvido nele, né? Existem pessoas, existem famílias que a gente vê uma incidência muito aumentada de câncer coloretal porque ele forma alguns pólipos no intestino. Nosso intestino, né, é o sistema gastrointestinal da gente, tem um modelinho anatômico, vou pegar aqui para vocês para mostrar. Ele é muito complexo. E esse sistema gastrointestinal aqui, muito complexo da gente, né? A gente diariamente, por essa regiãozinha aqui, está passando alimentos. E esses alimentos podem levar a pequenas mutações, pequenas alterações, porque existem muitos alimentos que a gente come que predispõem mutação genética. Então, esse fator alimentar é um fato. Alimentos ultraprocessados, bacon, salsicha, já está comprovado, tem evidência científica. Se você pegar os guidelines da Sociedade de Oncologia de fator de risco de câncer, tá lá. Esse alimento que você gosta, que eu gosto, que a gente come, predispõe sim a incidência de câncer. E o fator familiar que eu estava falando previamente, por quê? Porque tem muitas famílias que nessa região aqui ela forma pequenos pólipos. E esses pequenos pólipos nessa região acabam levando a pessoa a ter uma incidência maior de câncer. E aí está o grande detalhe, porque na maioria das vezes, nesses casos, são câncer em pessoas mais jovens. Então, se você tem uma história familiar de polipose ou de câncer, você tem que começar muito antes fazer o rastreio e também evitar esse fator de risco. Além disso, a atividade física também facilita a não ocorrência desse tipo de tumor. Então, se você não quer ter câncer, você fazer atividade física reduz a chance, né? Outra coisa, sobrepeso e obesidade, que também é um problema que a gente está vendo na sociedade, aumenta a chance de ter um câncer coloretal. E a gente sabe que o jovem está cada vez se exercitando menos. Então, perceba que é uma coisa multifatorial, que dá essa impressão da gente que o câncer está aumentando, mas tem muitos fatores que são relacionados à nossa melhoria na medicina, né? Vivendo mais a população e descobrindo cada vez mais cedo.